Esse é o Quem é Quem no Mundial e hoje nós vamos falar sobre a República Tcheca, país que volta para a Copa do Mundo depois de 20 anos. E para falar sobre esse país europeu, a gente vai trazer um jogador, o Eduardo Santos, que joga no Red Bull Bragantino hoje, mas tem uma larga experiência no futebol tcheco, passou por 3 equipes lá, passou pelo Karviná e pelos grandes Vitória Pilsen e Slavia Praga. E a gente vai conversar um pouco sobre a trajetória dele lá na República Tcheca, sobre a carreira dele atualmente, mas também sobre a seleção tcheca, sobre esse fato deles terem voltado para a Copa do Mundo, né? Um país tão importante que foi 2 vezes vice-campeão mundial, até perdendo uma final para o Brasil em 62, que agora volta para a Copa do Mundo. E eu queria trazer aqui o Eduardo Santos e agradecer primeiro o tempo dele. Muito obrigado pela sua disponibilidade de falar com a gente. E começar com uma pergunta, cara. Como foi jogar na República Tcheca? Porque é um país distante, frio, que tem até às vezes como principal esporte o hóquei no gelo. Como foi jogar futebol lá? Era muito diferente de jogar futebol no Brasil? Como é a paixão dos torcedores? Como foi sua experiência de jogar lá na República Tcheca? Oi, boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e sua pergunta. Eu acho que a República Tcheca é um país que tem se desenvolvido muito no futebol, né? A experiência lá para minha carreira foi muito boa. Eu acho que agregou muito no meu futebol, como pessoa e como um profissional também. E assim, futebol tcheco é um futebol muito pegado, né? Vamos dizer assim, é muito competitivo e hoje eles estão colhendo esse fruto, né? Que é tá com a seleção na Copa do Mundo depois de tanto tempo. Sim, eu queria te perguntar como que os tchecos vivem o futebol, cara? Ele é igual aqui no Brasil, tem muita paixão, eles são um pouco mais frios. Como que é a relação do tcheco com o futebol, assim? E você passou por Eu acho três clubes diferentes, né? Passou por um que clube mais do interior menor, depois e foi para 2 potências, né? O Vitória Pilsen é uma potência e o Slavia Praga é um dos times mais tradicionais da República Tcheca. Queria que você me falasse como é a relação deles com o futebol mesmo. o país em si todo ele tem sim uma paixão muito grande pelo futebol. A gente vê os jogos que tem lá, os clubes que tem lá, e você vê que se você pesquisar um pouco, você vai ver que tem muita paixão mesmo. Claro, não é igual ao Brasil, né? Não é a mesma coisa, como, por exemplo, eu vi uma entrevista do Denilson falando sobre a Europa, sobre o time que ele jogou na Espanha, e ele falar sobre um pouco essa diferença de cobrança, de torcedor e tal, essas coisas lá não tem igual no Brasil. Mas a paixão eu acredito que é muito parecida, se não igual, de torcedor, dos clubes e a ambição de ser campeão e chegar longe nos campeonatos, enfim, acho que é bem parecido. E eu queria te perguntar sobre a sua trajetória mesmo. Você chegou lá no Karviná, passou mais tempo, depois foi para os times grandes, conquistou uma Liga Tcheca com Vitória Pilsen, e depois passou pelo Slavia Praga. Tem diferença entre os times? Como que é assim, você começou no Karviná, depois foi para Vitória Pilsen, como que é a diferença entre esses times? Queria que você me explicasse como foi sua trajetória em cada um, assim. Cara, eu acho que o Carviná foi a porta de entrada, né? Eu tinha passado por um período em Portugal, sem ter tido muita oportunidade de jogo, mas também que foi um período, um ano, uma temporada que eu aprendi muito. E depois, sendo novo e precisando minutar, eu como meu empresário, a gente optou de assinar com o Carviná, que é um clube com uma ótima estrutura e, enfim, que está se provando na Liga Tcheca. E foi minha porta de entrada. Acho que foi muito bom ter ido para lá. O Vitória Pilsen e o Slavia já são 2 clubes, né, maiores, vamos dizer assim, da Liga Tcheca. São clubes que todo ano tá brigando para chegar na Champions League, tá brigando para chegar na Europa League, para Conference League. Todo ano tá brigando por competições internacionais enfim, isso já mostra a grandeza que os clubes e a ambição que eles têm, né?
Seguindo, falando sobre a República Tcheca, falar um pouquinho sobre a seleção. A República Tcheca está voltando para a Copa depois de 20 anos. Eu queria saber, e aí você pode, de qualquer observação que você teve morando lá, assim, existia você ouviu alguma vez falar sobre essa conversa de pressão de voltar para a Copa do Mundo? O estilo de jogo, você falou aqui um pouco também, o estilo de jogo tcheco é muito físico, né? É Sim, muito pegado, né? sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você lembra da seleção. A gente até estava comentando aqui antes da entrevista. Você jogou com alguns jogadores que estão nessa seleção. Uhum, Pavel sim. Such, por exemplo, que é um jogador do Lyon, titular da seleção, fez gol no jogo decisivo para levar para a Copa, jogou com você Uhum. lá no Vitória Pilsen. Queria que você falasse um pouquinho o que você lembra assim da seleção tcheca quando você estava lá jogando no futebol Sim. tcheco. Cara, eu lembro na última Copa, né? Eles precisavam ganhar e eu não tenho certeza se era Portugal que eles jogaram contra, mas eu lembro de um jogo que eles precisavam ganhar e acabou não ganhando esse jogo e deu para ver que meus companheiros de time, as pessoas que eu conheci ali da República Tcheca ficaram bem decepcionados e tinha um pouco dessa pressão, assim. Eu acho que é um país que busca melhorar, que busca estar nos grandes cenários do Copa do Mundo e tudo mais, enfim. E acredito que para eles, e conhecendo alguns, tendo jogado com alguns, isso foi uma conquista muito grande de poder estar voltando agora para a Copa do Mundo. E o que eles querem é fazer história, óbvio. É o que todo jogador de futebol sonha e deseja estar numa Copa do Mundo, fazer história, chegar longe, ou se não, ser campeão, enfim. Eu acho que eles têm uma pressão, sim, de resultados e eles buscam diariamente melhorar para chegar nas competições internacionais, com a seleção, com os clubes, enfim. Você lembra qual era o nome mais falado? Porque a gente aqui, olhando de fora, a gente consegue ver quais são os principais jogadores da República Tcheca. Tem o Patrick Schick, que é muito grande, o Thomas Souček, que é muito grande. Você lembra qual Nossa, que eu era achei que o principal nome para as pessoas lá na República Tcheca? na República Tcheca eu lembro que tinha um que eu jogava com ele, né, no Slavia, e era o Provot, Provou, de Lucas. volante, volante, um 8 ali, né, que chega na área, tem boa finalização de fora da área, chuta bem. E tinha uma grande esperança que ele deslanchasse ali, se fosse e tem uma grande esperança, né? Mas na época que eu jogava lá tinha já essa grande esperança e só que interrompeu um pouco por causa de algumas lesões e tal, mas agora eu vi que ele tá jogando de novo, tá conseguindo desempenhar e eu acho que é um nome interessante. E fora esses que você disse também, né? Que tem os que estão jogando na Premier League, que tá lá no West Ham e tal, e tem tudo para ajudar a seleção deles. Com certeza. A gente, a República Tcheca vive. Você nunca morou lá há alguns anos e nunca viveu uma Copa do Mundo na República Tcheca, com a República Tcheca jogando, né? Porque eles não vão há Não. 20 anos para a Copa, mas eles Uhum. iam para. Eles sempre. A República Tcheca vive um cenário muito engraçado, porque ela não vai para a Copa, mas ela vai para todas as Euros. Na Eurocopa ela sempre está. Você lembra de Uhum. alguma situação envolvendo o Euro? Ou você. Porque também era o período de férias, né? Não sei se você vinha para o Brasil, mas você lembra alguma situação assim envolvendo o euro? Os meninos conversavam bastante, né, sobre. Tentava zoar um pouco o Brasil, mas não tem como comparar, né? Assim, a gente Não. fala seleção brasileira, não tem, né? Não tem que falar muito. Mas aí brincava um pouco e tal, e cutucava um pouco eles, e aí eles ficavam bravos, mas tudo na brincadeira, mas enfim, eles são bem apaixonados, mano, pelo futebol, são bem apaixonados, eles estão a todo momento querendo ganhar, e de fato eles é um país que leva bem a sério isso. E agora a situação da Euro é decepcionante, assim, foi decepcionante
e eu vi um pouco deles se decepcionando quando eles não conseguem atingir, não conseguiram atingir os objetivos que eles imaginavam que davam, né? Na Sim. Euro que eu estive lá, enfim. E, e aí é isso, né? Não tem muito o que falar. Eles estão sempre querendo ganhar, mas é um trabalho que às vezes leva um pouco mais de tempo, né? Com certeza. E é muito engraçado porque foi uma seleção muito grande, né? Como eu falei, perdeu uma final de Copa do Mundo para o Brasil, por exemplo, em 62, quando ainda era Tchecoslováquia. Quero Uhum. falar também sobre você, sobre o seu momento. Você está no Bragantino há algumas temporadas já. Como você vê esse seu momento na sua carreira? Você tem vontade de voltar para o futebol europeu? Como que você observa aí os próximos passos da sua carreira aqui no Brasil, Uhum. com o Bragantino, mas também vislumbrando os próximos anos? Sim, cara, eu tô muito feliz com o Bragantino. Eu tenho um contrato até final de 2028. Mas óbvio, o cenário europeu, jogar uma Champions League, isso é algo que todo jogador sonha, desde a da infância ali, jogando bola na rua, todo jogador tem esse desejo. E eu tive essa oportunidade quando eu estava no Slavia, tive a oportunidade de jogar uma competição europeia, que foi a Conference League, Uhum. e por alguns motivos pessoais e de saúde da minha mãe, e junto com a proposta do Red Bull Bragantino, eu e meu empresário, a gente decidiu voltar para o Brasil. É óbvio que é algo que ele, né, meu empresário, resolveria e resolveria não, né? Ele conversaria e se chegasse uma proposta, tudo seria conversado e bem tratado, mas com certeza é uma opção que está em aberto, sim, voltar para a Europa e poder disputar novamente competições europeias. Uma curiosidade, assim, o que você mais sentiu que você aprendeu jogando na Europa quando você voltou para o Brasil, assim? Você jogou no Brasil e falou, cara, aqui eu melhorei nisso aqui para jogar melhor no Brasil. Teve alguma Sim, coisa que você sentiu? é o que muita gente fala, eu acho que é verdade mesmo, né? A questão do ritmo do jogo, né? E eu não senti tanta diferença porque eu vim pro Red Bull Bragantino e o Red Bull Bragantino tem uma identidade de muita intensidade, né? Eles falam muito sobre isso e isso é realmente diariamente pregado dentro do clube, de ser um clube, de ter um time intenso, de ser um time com pressão na bola, de ser um time compacto e isso é muito cobrado, mas a diferença para mim do futebol brasileiro e o que eu aprendi na Europa, jogando lá fora, eu acho que é mais ou menos essa de um estilo de jogo um pouco mais intenso, um estilo de jogo um pouco mais dinâmico, tanto para frente como para trás, e um jogo de detalhe, né? Óbvio, no Brasil também é muito detalhe, se você vacilar, vai tomar, ou se o adversário vacilar, a gente vai fazer e é assim que é. Mas eu quero dizer que o detalhe tático é um pouco mais trabalhado e talvez isso seja desde da base dos clubes da Europa, bem de baixo, que não sei se no Brasil tem tanto isso. Sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu projeto social também. Você está aí, no, falou para a gente nas entrevistas que está no seu Sim. projeto social, e eu achei a história muito legal, né? Porque foi onde você foi descoberto, revelado, começou a jogar. Queria que você contasse mais detalhes dessa história, que é uma história, me parece, muito interessante. Então, esse é o lugar onde eu cresci, na cidade de Tiradentes, é o bairro onde eu cresci, e na Zona Leste aqui de São Paulo. E o mesmo treinador que me dava treino quando eu tinha 13 anos, comecei tarde até no futebol, com 12, 13 anos, ele é o mesmo que está aqui até hoje e nunca teve o auxílio ou uma estrutura, algo que pudesse oferecer um trabalho melhor para as crianças, né? Na nossa época era muito mais eu mesmo, para você ter noção, eu mesmo, para vir treinar aqui, quando eu era novo, eu vim sozinho, não foi meu pai que me trouxe, eu cheguei aqui, aí o treinador falou, você joga do quê? Aí eu falei, não sabia. Os meninos falaram,
atrás de mim, fala que você é zagueiro. Aí eu falei, pô, sou zagueiro. Até hoje deu certo, graças a Deus, mas é um lugar que eu levo comigo, que é um lugar que eu fui muito feliz, né, na infância, brinquei muito, joguei muita bola, então hoje eu juntei um pessoal de um grupo de amigos, outros chegando agora também no Instituto, já faz 2 anos que a gente abriu esse Instituto. Abriu não, né, que a gente formalizou, né, porque ele já está aberto há mais de 20 anos aqui, e agora formalizado há 2 anos, com toda a documentação para de fato ser um instituto, com todo o apoio de psicólogo, pedagogia, toda uma diretoria por trás para auxiliar, com professores formados em educação física, outros estagiários também auxiliando, enfim. Hoje a gente deixou tudo muito bem organizado para poder proporcionar o melhor para essas crianças, né? Que eu entendo como ser humano e por ter vivido aqui, que o que faz uma criança seguir por um caminho honesto, por um caminho com dignidade, sem fazer coisas erradas, o esporte ele é uma dessas ferramentas e que com certeza me ajudou e com certeza ajudou muitos outros atletas que hoje estão em atividade. Então, poder estar retribuindo isso, fazendo todo esse trabalho e tá vindo aqui ver as crianças felizes e tal, e brincando, isso para mim é muito gratificante, né? Com certeza, com certeza. Muito legal a trajetória. E eu queria te agradecer, cara, por ter dedicado seu tempo aqui um pouquinho para contar a sua experiência de como foi na República Tcheca. A gente não tem tantos brasileiros que jogaram lá e que passaram por grandes clubes, tiveram uma história legal como a sua. Uhum. Queria te agradecer muito aí pelo seu tempo e muito obrigado pela entrevista. Tranquilo, eu que agradeço, é um prazer. Toda sorte aí na continuação da sua carreira. Um abraço. Valeu, obrigado, boa sorte, Um falou. abraço.